Olá, eu sou o professor de... não temos tempo para isso, você já sabe. Por que não temos tempo para isso? Porque você vai prestar Enem. Sim, Enem aí para o meu futuro, Enem aí para a minha vida acadêmica. Não, seguidores do Convido Raposa, porque aqui você quer prosperar na sua área de conhecimento. Aqui você quer aprender que faculdade te faz repensar sobre sua própria existência e te faz entender conceitos mais profundos sobre os conhecimentos humanos, não importa a área. Ou pelo menos todo mundo deveria pensar assim. Não que você vá fazer uma faculdade para ser empregado, com tanto de doutores desempregados no Brasil, mas curso superior não é exatamente só para isso, ou deveria ser, porque o brasileiro passa a maior parte do tempo tentando sobreviver e não vivendo. Mas esqueçamos, por enquanto, esses pontos negativos e vamos nos focar na área de conhecimento artístico que cai no Enem. Hoje eu vou fazer uma introdução à arte moderna. Mas lembre-se, isto aqui é um assunto resumido, simplificado, com conteúdo educacional para você prestar uma prova de Enem ou uma prova na sua escola que seja. Eu estou aqui em uma discussão profunda, uma reflexão realmente mais complexa sobre os conceitos de arte moderna. Estamos aprendendo aquele beabá que a gente aprende na escola, que não está errado, só está um pouco limitado. Mas se você quer aprender de maneira mais profunda sobre esse conceito, relaxa! Porque eu dou todo o meu corpo para esse canal e com certeza eu farei um vídeo explicando talvez uns conceitos mais profundos sobre a arte moderna. Mas vamos ficar hoje com o conhecimento mais básico. Segue lá que hoje a gente vai ver a arte déco, a arte nouveau, e entender por que a revolução industrial, a industrialização da fábrica mudou o modo que se produz arte. E por falar em revolução, ajude na revolução artística do YouTube. Ajude esse canal a prosperar, a chegar a mais gente. Vocês sabem, meu número de seguidores é tão limitado quanto a inteligência de um bolsominion. Então vocês precisam dar um like, dar seu comentário maroto para ajudar no engajamento e ajudar esse canal a prosperar. A primeira coisa que você precisa entender é que um dos pontos, uma das dimensões fundamentais que revolucionou a história da arte, o modo que se produz arte, é uma coisinha que você faz todo dia! Todo esse dia, essas pessoas vaidosas que postam selfie, vivem de selfie. Você adiciona pessoas no Facebook, elas nem se comunicam através da selfie dela. E se você não curte aquela selfie, você praticamente nunca vai saber o que se passa na cabeça da pessoa, a não ser produzir selfies. Sim! Uma das coisas mais importantes na história da arte foi a invenção da fotografia. Porque a partir da invenção da fotografia, os artistas começaram a interpretar visualmente o mundo, esteticamente o mundo, de uma maneira mais livre, mais despojada, não seguindo as regras da realidade. Calma, que eu vou explicar direitinho. Até antes de 1835, a data oficial que Daguerre patenteou a sua fotografia primitiva, mas tinha um cara chamado Niepce que também estava produzindo fotografia antes dele. Aliás, a história da fotografia é muito longa, porque tem até um cara no Brasil que estava fazendo fotografia na mesma época. Aliás, dizem que fez até antes de Daguerre e o Niepce, que é dois franceses, mas isso é história para outro vídeo. Enfim, até essa data de 1835, com essa revolução, com essa máquina revolucionária que desenha com a luz, fotografia, até a invenção desse magnífico aparelho que te faz tirar selfie todo dia. A humanidade, meu cara, ia numa escolas de arte totalmente presas a regras acadêmicas. Você tinha que seguir a realidade. Você podia até inventar a realidade, como o pessoal do romantismo fazia, que melhorava a natureza. Mas ainda assim, todas as ilustrações eram figurativas. Figurativas representa exatamente aquilo que vemos. Você olha e já entende na hora. Então, vamos lá, romantismo, renascimento, rococó, classicismo, enfim, todas as escolas de arte, até a invenção da fotografia, estavam presas a desenhar a realidade. E o que a fotografia influenciou nisso? Bom, você tem que entender que um pintor com tinta a óleo demora muito tempo, porque ele tem que treinar anos até se desenvolver e ficar bom para pintar um quadro decente. Decente entre aspas, até pintar um quadro satisfatoriamente realista para o cliente. Ele tem que pintar, ele tem que compor ali, enfim, demorar, sei lá, um mês pelo menos, 15 dias, depende da velocidade do artista, cada um é de um jeito, mas vai demorar muito tempo o processo para se pintar uma obra de arte. A invenção da fotografia, você mira seu aparelho, dá um clique e já era. Você capta até de maneira mais realista, mais precisa, exatamente como é, melhor que os melhores pintores faziam
pinturas realistas. Ou seja, a fotografia desempregou um monte de pintores. Você pode achar isso, mas não é bem verdade. O fato entre pagar para um artista pintar a realidade, pintar um retrato, ou pagar para um fotógrafo que era muito mais rápido, prático, eles iam escolher o fotógrafo. Então é natural pensarmos que os artistas ficaram desolados. E agora, o que a gente vai fazer da vida? Calma, um artista pensa além do seu tempo. Ele é um agente da criatividade. Ele impulsiona toda a sua poesia artísticas aí para áreas que a gente nunca pensa. Ou pelo menos os artistas revolucionários sempre pensam assim. Eles não reproduzem, eles criam. E se você já tem a realidade num aparelho, então eu vou criar algo além da realidade. Então chegamos agora em conceitos mais livres de arte. Podemos falar do impressionismo. No expressionismo chegamos o quê? A arte abstrata. Temos a arte figurativa, como eu falei, que representa aquilo que é, e a arte representativa, a arte de metáfora, a arte abstrata, que tenta captar conceitos que o olho nu, que a fotografia, jamais conseguiria capturar. Vamos, é claro, falar do impressionismo. O que é impressionismo? Quem lembra a palavra impressionismo? Impressão. Você olha uma nuvem do céu e vê a figura, sei lá, de um cachorro, de um coração, de um churros que seja. Tem aquela figura de fato lá? Não, mas seu cérebro completa aquela forma abstrata, aquela forma irregular, numa coisa que já existe e já faz essa ilusão ótica, já faz essa impressão na sua mente. Então, o impressionismo, para resumir de maneira grosseira, é exatamente isso. Eles retratavam a realidade, mas eles não seguiam o fio, técnicas clássicas. Eles, por exemplo, não usavam aquela sombra escura, eles usavam uma sombra com um roxo, com um tom cinza, ocre. Eles faziam uma ilusão ótica. Você olhava de perto uma figura e ela era toda borrada, mas você afastava e conseguia enxergar a figura. Ela não estava exatamente lá, ou o seu cérebro estava causando impressão que naquela mancha de tinta você via exatamente o que o artista queria. Isto parece pouco, parece até meio simplista, mas já foi um marco revolucionário para começar a arte moderna, porque eles estavam mudando totalmente os parâmetros de como se pinta, no modo academicista. Conseguiu sair a palavra. Eles estavam mudando a maneira tradicional. Aliás, diz a lenda que a primeira exposição impressionista aconteceu na França, em Paris, numa galeria de arte pequena na frente do Museu de Arte Clássicas da França. E lá estava tendo uma exposição de neoclassicistas, de artistas que seguiam, reproduziam como se fazia pinturas no Renascimento, as técnicas clássicas que todos já estavam acostumados. E estava lá na frente, na galeria, o pessoal fazendo sua exposição modesta do impressionismo, dessa técnica nova. O que aconteceu? O pessoal atravessou a rua que estava indo para a exposição de arte clássica e foi ver lotar, fez mais sucesso a galeria pequena dos artistas impressionistas. Porque o povo, meu cara, o povo gosta de novidade. O povo, mesmo de 300, 200 anos atrás, não era conservador. Eles gostam da novidade. Eles gostam de revolucionar o seu espírito, a sua estética. O impressionismo deu certo. E agora que a gente já foi introduzido na arte moderna, eu vou falar 3 correntes de pensamento que definem mais ou menos a arte moderna, pelo menos de maneira pedagógica aqui, resumida e simplificada. O estilo, porque quem tem estilo tem tudo. Os artistas buscavam romper as regras básicas e clássicas das artes, mas regras novas que definissem e refletissem melhor a vida moderna. Introduzido lá no impressionismo, como eu comentei, a gente pode destacar movimentos como o cubismo, o futurismo, o fauvismo, o neoplasticismo, nossa, quanto ismos, enfim, a mente. Os artistas, lembra que eu falei, eles achavam que o objetivo, a experimentação da arte não era refletir, não era reproduzir o que a gente já vê visualmente, porque já tem a fotografia para isso. Eles queriam trazer conceitos mais novos, mais amplos, coisas mais internas. Então podemos falar de movimentos como o surrealismo, a arte do sonho. Podemos falar do expressionismo, que segue a técnica do impressionismo, mas retrata as emoções humanas. Podemos falar do dadaísmo, a arte mais caótica, niilista e louca que vocês podem estudar. Pense, lembre-se desta palavra, porque vai ser uma das definidoras de estilos estéticos do começo do século XX. Os artistas pensavam mais na funcionalidade, na prática da arte. Podemos destacar então
a escola Bauhaus, podemos destacar a Arte Nouveau, Arte Deco, que vou comentar nesse vídeo, podemos destacar a Art Craft, que era um movimento que os artesãos queriam ser classificados como artistas também. Enfim, lembra que eu falei da função, meu amigo, da praticidade? O artista começou a pensar na função da arte, na vida da pessoa do dia a dia, sem se desregular da forma, mas produzir uma arte mais, não comercial, mas uma arte mais prática e funcional. Você tem que entender que até então o conceito do artista na sua galeria de arte, produzindo suas obras, suas expressões de vida, já era. Com a Revolução Industrial, o artista passou a ser peão de obra. Agora veio a nova profissão, design, aquele cara que bebe muito café, que vai todo dia deprimido na sua empresa, ficar no seu cubículo, produzindo arte, produzindo design, produzindo estética, para que uma elite gananciosa e burguesa consuma e se sinta melhor que o outro. Bom, ele também produz para as classes mais pobres. Agora o artista virou peão de obra. Agora o artista vai produzir, por exemplo, uma cadeira esteticamente bonita, porque não esqueceram da forma, não esqueceram da estética, do visual, mais uma maneira mais rápida, uma cadeira que pode ser produzida numa linha de produção. Agora, a arte é mais do que mercadoria, a arte faz parte do dia a dia dos consumidores, dessa nova classe que surgiu, a industrialização. Em que período perdurou a arte moderna? Você tem que entender primeiro uma coisa, não é porque a gente coloca umas datas definitivas, começou tal ponto, terminou em tal ponto, que essa arte parou de ser produzida. Ela só ficou menos relevante, só saiu de moda. Podemos dizer que a arte moderna começou lá por volta de 1890, os impressionistas, os expressionistas, como eu falei, e foi até mais ou menos metade do século XX, 1945, 1950. Vamos ao primeiro movimento estético dessa arte moderna, a Arte Nouveau. A arte elegante, com luzes florais, com formas alongadas, com laços, com contornos. O meu cabelo seria uma Arte Nouveau. Ela que tinha inspiração em gravura japonesa. Ela lembra, de certa forma, um pouco o barroco ou rococó francês lá do século XVII. Mas estamos aqui falando de uma arte moderna, porque ela rompe com os padrões clássicos, com as regras, porque a Revolução Industrial trouxe novos métodos, novas técnicas que permitia eles inovar. Vocês sabem o que é arte nouveau. Você vê muitos prédios históricos e vai aparecer aqui uma estética. Agora, se você foi uma criança nos anos 90, com certeza você assistiu um dos programas infantis mais interessantes, um dos melhores, eu diria, daquela geração. Você assistiu Castelo Rá-Tim-Bum? Sim! Exatamente, o Castelo Rá-Tim-Bum você viu e achava demais. Aquele castelo é feito no estilo Arte Nouveau. Tá vendo como essas coisas estão mais influentes, estão mais presentes na sua vida do que você pensa? Esses contornos, esses entrelaçados de folhas, esta arte exótica, às vezes até mórbida. Estamos falando de Arte Nouveau, não podemos esquecer de Gustavo Klimt, esse artista austríaco que inspirou até a abertura desse desenho extremamente melancólico chamado Elfenlied. Então, se você é um desinformado e nunca ouviu falar do Gustavo Klimt, mas é um desses otakus que só vê animação japonesa, provavelmente você já viu isso. Vamos prosseguir agora com a evolução, não diria evolução porque parece errado, mas vamos falar da outra arte, do outro movimento de design que substituiu a Arte Nouveau, a Arte Deco. Arte Deco, decorar! Você tem que decorar esse conhecimento! Não, melhor dizendo, você tem que aprender. Porque quando você decora, você esquece no dia seguinte. Quando você aprende, você leva para a sua vida. E o que você tem que levar para a sua vida é que a Arte Deco era uma arte estritamente decorativa. Ela não tinha nenhuma função política, não tinha nenhuma reflexão. Era arte de enfeitar ambiente. E graças a tipo de arte, o artista fica parecendo um sujeito fútil, não tem nada a acrescentar a discussões. As iguais artísticas não tem nada a acrescentar ao conhecimento de humanas. Mentira! Vocês já viram nesse canal o como a arte expressa a vida e ajuda a gente a entender o contexto da época, enfim. Mas estamos falando de arte deco, e na arte deco, como um sujeito que não precisa se preocupar de política, não precisa se preocupar da sociedade, a arte deco era exatamente para quem? Para a elite, para a burguesia, para os magnatas. Era uma arte de luxo, era uma arte que usava materiais como jade, laca, marfim para matar uns elefantes lá e satisfazer este ego industrial que oprime os pobres.
era uma arte menos exuberante, menos exótica, menos detalhe como a arte nouveau que veio antes. Era uma arte mais geometrizada, mais simples, de concreto armado, com pensados de madeira, de ornamentos de bronze. Ela surgiu por volta de 1910 e foi até 1940, o seu declínio em 1945. Mas, como tudo que é de elite, o povo quer consumir. Por volta de 1935 teve uma exposição no Museu Metropolitan, Nova York. É claro, é sempre os Estados Unidos, não é? De fato, os Estados Unidos são um ponto importante nas artes modernas, a gente não pode tirar isso deles. Lá, por volta de 1935, a Art Deco! A Art Deco ficou popular. E você acha que os magnatas gostaram? É claro que não. Você vê funkeiro comprando roupa de grife e deixando a marca extremamente puta. Porque a marca, em vez de ficar feliz que tem um mercado consumidor, a classe C, consumindo seus produtos, ela não quer que o seu rico se associe com funkeiros que eles consideram submundo, consideram subgente, considera a empregada da casa e não se quiçá a pessoa que merece sentar à mesa com eles. Porque o rico sempre vai ser rico. O rico precisa ter a sua marca, porque o rico nunca perde dinheiro, o bilionário nunca deixa de ser bilionário. Na nossa eterna luta de classe, o pobre que se lasca, a gente dá uma migalha para ele não morrer, a gente precisa do pobre para nos sustentar, mas o rico é sempre rico. Então, a marca de rico quer só vender para o rico, porque é um mercado consumidor que sempre vai ter poder aquisitivo. Ela não quer ser associada com essa classe emergente que um dia pode consumir, outro dia não. Então vocês entendem agora por que algumas marcas não querem que seu produto seja comprado em massa quando é com pobres que nem eu e vocês. Bem que eu não compro roupa de marca, eu compro as suas roupas da China que nem marca não tem, ou às vezes mando produzir alguma coisa, mas enfim! Arte Deco é esta arte puramente estética, geometrizada e simples, como eu comentei. E aqui vai alguns prédios, algumas obras históricas que com certeza você já passou por sua cidade e viu esse estilo estético. Temos, por exemplo, a Central do Brasil. Lembre-se da música, lembre-se do filme. Temos, por exemplo, é claro, os arranha-céus de Nova York, como o Empire State. E agora, você que é religioso, temos o Cristo Redentor, que é a maior escultura de arte deco do mundo. E corintiano, maloqueiro, aqui tem um bando de louco! Você que já viu, já foi no Pacaembu, você que estava lá para ver a conquista do Corinthians, Libertadores, foi na onde? Do Pacaembu. E se você nunca reparou, aquela fachada é estilo arte deco, meu chapa. Tá vendo? Corinthians é um time para pessoas elegantes, para pessoas refinadas. Até o estádio que ele usou por muito tempo é um estilo de arte estética de gente fina. É bem contraditório com a média do público do Corinthians, que a faixa é aquisitiva. Mas a história tem dessas contradições. Mas é claro que eu não posso deixar de falar de uma coisa. Estamos falando de uma arte que começou com rico. E quem poderia ter um automóvel no começo do século XX? Rico. Então a arte deco influenciou os veículos. E aqui uma curiosidade nerd. Olhe bem esse veículo clássico da arte. Agora olha o Batmóvel! Sim! Você nunca pensou que o Batmóvel, esse Batmóvel alongado que Tim Burton usou, que se usaram na animação do Batman, tinha uma ligação com esse canal, uma ligação com esse conhecimento. Agora você sabe, esse Batmóvel é baseado nesse estilo estético da arte decorou! Não, você aprendeu. Próximos vídeos vamos ver os movimentos de arte que com certeza caíram no Enem. O cubismo, o expressionismo, o fauvismo, o dadaísmo. Até lá, ajude no engajamento. Até lá, estude um pouco se você gostou, porque eu resumi e deixei de maneira simplista, que é a maneira pedagógica que a gente aprende na escola para ter um conhecimento pré-histórico, pelo menos do assunto, não ser um avoado. E talvez, se só for do seu interesse, fazer a prova e depois esquecer assim que terminar. Mas eu espero que não, porque você não arte decorou, você aprendeu. Abraço!